Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de muitas bênçãos, de renovo e refrigério e de paz nesse sábado, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, a palavra dele que é viva e eficaz. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e o nosso texto base vai estar lá em Êxodo 5, no versículo 1, diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Esse texto é bem interessante, né? Porque o Senhor ele dá uma ordem, né? E essa ordem foi dada primeiramente a Moisés e a Arão para que eles fossem até Faraó, e o Senhor ordenou que Faraó deixasse o povo dele ir, porque eles deveriam celebrar ao Senhor, deveriam celebrar a Ele, Deus, uma festa no meio do deserto. E é interessante porque às vezes nós passamos por desertos, né, e nós não conseguimos enxergar alegria, nós não conseguimos ver contentamento ou celebrar algo, né? Como celebrar algo em meio a uma provação? Eu até brincava com alguns amigos, uma vez a gente reuniu aqui um grupo de pessoas que estavam passando pela mesma luta, pelo mesmo deserto, né? E fizemos um churrasco, né? Confraternizamos e brincamos, e ali conversando a gente falou sobre esse texto, né? Quando Moisés e Arão eles viram para Faraó e dizem: olha, o Senhor manda deixar o povo dele ir para que eles celebrem uma festa no meio do deserto. Deus ele cria essas situações inusitadas, né? Ele nos possibilita, né? Ele viabiliza a alegria em meio a um momento de provação. Ele viabiliza celebrar algo em meio a um deserto. E isso parece ser tão, né, humanamente falando, talvez impossível para uma pessoa que não conheça o Senhor, mas nós conhecemos o Senhor e sabemos que Deus ele providencia meio sim, né? Ele nos dá recursos, Ele coloca pessoas certas ao nosso lado, amigos, amigas, pessoas que vão estar como conselheiros vindo da parte dele. Ele nos dá bênçãos, provisões, milagres, são operações dele que nos alegra e nos dá forças para a caminhada. Ele nos dá até mimos, né? Eu brinco dizendo que Deus ele manda corvo, e o corvo vem com picanha, o corvo vem com muitas bênçãos de Deus, né? Não vem com qualquer coisa, de forma alguma. Vem com aquilo que é o melhor de Deus para nós. Então, quando o povo ele sai do Egito, eles saíram de um jugo, saíram de uma escravidão, e ali sim houve uma grande festa. A festa da Páscoa. A Páscoa significa, em hebraico, a palavra Pesach significa passagem, e ali era uma passagem, a saída de um momento de trevas, e a entrada sim no deserto, a vivência de um deserto que se iniciaria, mas com Deus. Ali eles estavam livres, porque é melhor você estar vivendo num deserto livre do que você estar no Egito aprisionado. Porque tem gente que está curtindo os manjares do Egito, tem gente que está aí vivendo no Egito, nos palácios de Faraó, mas presos, prisioneiros e escravos de Faraó. E nós, uma jornada cansativa, uma jornada longínqua, uma jornada desgastante no deserto, mas libertos, verdadeiramente livres. E essa foi a grande festa do povo de Israel. Como encontrar a alegria no meio de uma provação, né? O salmista lá no Salmos capítulo 100, Salmos não tem capítulo, né? Salmos 100, no versículo 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Ele encontrou um motivo de se alegrar, né? Servir ao Senhor com alegria. E eu acho que essa questão tem muito de escolha em viver uma vida de alegria ou não. Tem muito de escolha em você ter um ânimo de felicidade ou não. Eu lembro de um amigo meu que cresceu comigo na igreja, ele só vivia rindo, brincando e cantando louvores, e dirigia, levava a gente às vezes para os congressos da igreja, e rindo, cantando, brincando. Eu pensava assim: rapaz, a vida desse varão é uma benção, não tem luta, não deve ter conta tem, todo mundo tem, mas não deve ter dívida nenhuma, não deve ter problema nenhum, nenhuma dificuldade. E ele tinha, só que o ânimo dele, né? Lembra do Senhor para Josué: esforça-te e tenha muito ou muito bom ânimo. É o ânimo dele era excelente.
o ânimo dele, a alegria que ele tinha para fazer as coisas era contagiante, mesmo passando por lutas. Mesmo passando por lutas, né? E isso contrastava, né, com algumas pessoas que eu conhecia que diziam que estou no melhor momento da minha vida, mas a pessoa parecia que tinha uma nuvem negra em cima da cabeça dela. Onde ela chegava, o ambiente ficava até pesado, misericórdia. Então, assim, nós, quando encontramos no Senhor essa alegria, né, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força, porque a alegria que vem do Senhor, ela nos fortalece. A alegria que vem do Senhor, ela nos renova, ela é uma alegria espiritual, né? Ela é uma alegria que tem um contexto espiritual, não é uma alegria humana, passageira. Ela é uma bênção de Deus, e a palavra fala que a bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Então eles saíram do Egito e eles foram celebrar uma festa, felizes, alegres, porque estavam libertos. Você tem motivos para agradecer, você tem motivos para exaltar o nome do Senhor, você tem motivos para bendizer ao Senhor, para estar feliz e alegre, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio dos desertos, mesmo no meio da provação. Eu me recordo que eu vivi um processo muito duro, o pessoal que já é mais antigo aqui do canal conhece, sabe pelo que eu passei. E eu perdi tudo. Naquele momento ali eu vivi um pouco, claro que em doses bem menores, né? Não tem como comparar isso, aquilo que o Jó passou no sentido de perder tudo e ter todas as áreas afetadas, né? A vida sentimental, porque o casamento acabou, a vida financeira, fiquei desempregado e muito endividado na época, e a saúde, eu fiquei com uma doença e eu não conseguia nem trabalhar, nem levantar, tive que correr atrás de hospital, fiquei uns 6 meses indo para marcar cirurgia pelo SUS, e tudo destruído. Eu lembro que no meio dessa destruição toda, tudo dando errado, eu lembro que o Senhor me deu uma bênção. Olha como que as coisas são interessantes. A gente se alegra quando a gente vê. Por isso que eu falo, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aquilo que vem do Senhor nos fortalece, nos renova. Às vezes as pessoas não dão valor, mas nós entendemos e nós valorizamos as pequenas coisas de Deus, os pequenos milagres, né? Podemos dizer assim. E eu consegui fazer um bico naquela época, né? E nesse bico que eu fiz, eu recebi um dinheiro, né? Um pouco. E com esse pouco dinheiro que eu recebi, eu consegui. Eu estava com a minha geladeira aqui, eu não tinha geladeira, eu estava colocando as coisas, poucas coisas que eu tinha, que eu conseguia ter, eu colocava na casa da minha mãe, no congelador dela, na geladeira dela. E aí eu, com um pouquinho de dinheiro que entrou, eu consertei a geladeira. Eu consegui pagar um conserto, né? Botar gás, aquela coisa toda. E aí a geladeira voltou a funcionar, né? E aí aquilo, nossa Deus, eu chorava de alegria, agradecia ao Senhor, ali falando em línguas, sabe? Agradecendo ao Senhor mesmo, porque poderia parecer pouca coisa para muita gente, mas para mim, aquilo dali foi a mão de Deus me mostrando que Ele era comigo, né? Que no pouco Ele estava sendo fiel, né? Que eu também estava sendo fiel, mas Ele seria fiel comigo. E ali eu já pude sentir a presença dEle, pude ver que Ele, o cuidado e o amor do Senhor. Então é isso, é celebrar uma festa no deserto, é você se alegrar no momento de provação. E aqui a emoção não é de tristeza, é de realmente sentir a presença de Deus e lembrar o quanto é maravilhoso sentir isso, viver isso, ter a certeza de que o Senhor cuida de nós, né? Mesmo quando passamos por momentos difíceis, mesmo quando passamos por lutas, e as piores lutas, os piores vales, os piores desertos. E Israel viveu isso. Eles foram ao deserto, livres, foram celebrar uma festa e se alegrar na presença de Deus. É isso que Deus tem para a tua vida, tá? É isso que o Senhor reservou para você. Então, se alegre. Se alegre. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração, não. Alan, eu não consigo. Não é. Eu escolhi, né, me alegrar, mas meu coração ainda está muito triste. Então, ore ao Senhor. Senhor, tira a tristeza. Acrescenta a tua alegria ao meu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz do Senhor Jesus.